Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício, membro do Celafisques, e estamos mais uma vez na sessão perguntas e respostas. Durante a semana, e está aumentando o número de perguntas, muito legal, né? Chegaram algumas perguntas sobre o artigo apresentado pelo professor Pedro, que está disponível no YouTube na última segunda-feira. Antes da gente começar essa discussão, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se já não é inscrito, né? Aperta lá o joinha lá se gostar do vídeo e o sininho para receber todas as nossas mensagens, as nossas notificações, tá certo? Em relação ao trabalho apresentado pelo professor Pedro, muito interessante o trabalho, ele trata sobre exercício concorrente, né? E o efeito do exercício concorrente, a ordem do exercício, né? Se faz força antes, aeróbico depois, ou outro grupo fez aeróbico primeiro, depois força. Qual que é o resultado na folistatina e na miostatina? Além de algumas alterações antropométricas, né? Então, antes de mais nada, né? Deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui. A quantidade de pessoas envolvidas nesse estudo foi de 30 pessoas. Então, eles foram divididos em 3 grupos. O grupo controle, que não fez absolutamente nada. O grupo força mais aeróbico, que eram 10 pessoas. E o outro grupo, que era aeróbico mais força, né? Depois de um determinado período, 8 semanas, treinando 3 vezes por semana, os autores foram observar quais foram as alterações e se essas alterações tiveram diferenças entre os grupos, tá certo? O professor Pedro mostrou muito bem, e do ponto de vista da antropometria e outros estudos também mostraram que não há diferença significativa entre começar o aeróbico ou começar com força, né? Nesse estudo também mostrou isso. Mas eu vou esclarecer um pouquinho sobre essas ações, até respondendo a pergunta da Adriana Salvador aqui de São Paulo, né? Como é que age a folistatina e a miostatina no nosso organismo? Se vocês lembrarem, quem não viu, eu falo para vocês irem buscar esse artigo, um artigo muito interessante sobre a miostatina em 2004, que no mundo científico não se falava de outra coisa, basicamente, sobre um garoto, uma criança na realidade, e esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine em 2004, como eu comentei, mostrando a estrutura, o tamanho da coxa daquela criança e da panturrilha, que era algo muito maior comparado com crianças da mesma idade. E eles estavam pesquisando, na realidade, que essa criança provavelmente tinha um bloqueio da miostatina. É isso mesmo. A miostatina bloqueada, ela favorece o aumento da massa muscular. Uma vez a miostatina mais elevada, há mais dificuldade de você ter hipertrofia muscular, por exemplo, né? E qual que é o papel da folistatina? A folistatina é também uma proteína que inibe a ação da miostatina, ou seja, quando a folistatina está mais elevada, ela reduz a ação da miostatina e isso favorece, do ponto de vista fisiológico, a maior hipertrofia, a maior massa muscular. E é exatamente essas duas substâncias, essas duas proteínas, que foi analisado nesse estudo. Será que se fazer primeiro o aeróbico, depois o de força, ou ao contrário, força, depois o aeróbico, isso mudaria, né, essa relação entre folistatina e miostatina? Bom, os resultados, né, tá até aqui eu marquei os resultados, apesar de forma absoluta você tem maior, por exemplo, na folistatina, ou seja, a folistatina inibe a ação da miostatina, então força mais aeróbico aumentou de forma significativa do pré para no final da intervenção de 8 semanas, né? Então ficou 298 picogramas, né, por milímetros de litro,
e o aeróbico ficou de 187 picograma. Apesar dessa diferença, né, do ponto de vista absoluto, do ponto de vista estatístico, não houve diferença alguma. Os dois resultaram em aumento da foliestatina, independente da ordem do exercício. Ótimo. E a miostatina? O que aconteceu com a miostatina? O mesmo efeito, né? Só que o efeito adverso agora, né? Se por um lado a foliestatina aumentou, a ação da miostatina foi reduzida, que isso é bom para a hipertrofia muscular, por exemplo, né? Então esse foi o grande achado do trabalho, que a ordem do exercício não influenciou nem na foliestatina e nem na miostatina, né? Por outro lado, a gente também tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo Iago de Almeida, aqui de São Paulo também, que ele entendeu bem essa relação, no entanto ele ficou com dúvida na duração dos dois protocolos. Eu também, do ponto de vista aqui mais científico, e para a gente comparar um pouquinho mais, a duração, o volume de treinamento do treino de força e do treino de aeróbico foi um pouco diferente. O que deveria ter sido feito, na realidade, é ajustar as cargas, a duração, para que de fato a gente teria um maior, um resultado mais fidedigno. No entanto, né, o treinamento de força, ele iniciou, né, foi progressivo, ele foi de 14 a 16 repetições, né? Até, e aí foi progredindo, então a quilagem, né? Então foi para 8 a 10 repetições. O aeróbico, ele teve uma variação também, iniciou-se com 15 minutos e no final do experimento já estava com 30 minutos. Então essa diferença na duração talvez precisaria ser avaliado, traria talvez algum outro resultado. Mas esse protocolo, dessa forma que foi realizada, não mostrou diferença significativa entre os protocolos. Nós temos mais uma pergunta aqui da Maria Inês. Ela entendeu também o artigo, mas lá no finalzinho o professor Pedro fala da interferência do exercício nas questões genéticas, né? E aí um adendo ao trabalho, porque existem diversos estudos mostrando que mesmo que a pessoa tenha um gene favorável, por exemplo, para a obesidade, uma vez que ela pratica atividade física, faz exercício físico, há uma redução na ação daquele gene. Ou seja, aquele gene ele não vai favorecer ou vai ter uma ação reduzida na ação para a obesidade. Isso acontece para a hipertensão, isso acontece para a diabetes e para outras doenças também, para o câncer, por exemplo, né? Então, quando o Pedro mostrou lá no finalzinho que essas alterações poderiam ser do ponto de vista também genético, ou seja, tanto faz a ordem do exercício, poderia influenciar o gene da foliestatina e o gene da miostatina na ação mais favorável para o aumento da massa muscular. Isso é chamado epigenética, ou seja, na realidade, foi isso que eu expliquei, né? Epigenética são alterações que acontecem no gene, no entanto, mantém toda aquela carga de DNA, não altera a carga de DNA, desculpa. O que altera, na realidade, é a ação, é a função desse gene. Ele pode ser mais exacerbado, né? Por exemplo, sedentário, aí o gene de fato vai agir. Ou, se ele faz atividade física, há uma redução desse gene, então ele expressa menor a miostatina, por exemplo, tá certo? Essa relação de transcricional, pós-transcricional, pós-tradução, que a Maria Inês também fez uma pergunta, isso aí daria uma aula de genética muito profunda, né? Mas o que na realidade os autores trouxeram para nós é que exatamente essa parte epigenética, ou seja, a ação da atividade física, de uma ação externa, né, modificando de alguma forma a ação, só a ação daquele gene, inibindo ou favorecendo que ele tenha uma ação maior no nosso organismo, tá certo? Agradeço as perguntas e na semana que vem nós nos vemos mais uma vez. Grande abraço. Tchau, tchau.